Estamos de volta aos estudos do Decreto 8.793 de 2016, trazendo para nós alguns conceitos importantíssimos sobre a Agência Brasileira de Inteligência e as suas atividades de inteligência e contra-inteligência. Esse nosso vídeo, se não me engano, é o vídeo 5 ou 4, se eu não me engano. Estamos no decreto ainda 8793, traçando aí ponto a ponto do que está no seu edital. Não é? Hoje nós vamos estudar, o tópico do nosso vídeo de hoje são as principais ameaças que são combatidas pela Agência Brasileira de Inteligência e sua atividade de inteligência no Brasil em relação a atividades externas também. Bom, quais são as principais ameaças sofridas pelos estados, tanto o nosso Estado Nacional quanto os estados estrangeiros? O que é combatido? O que está acontecendo no mundo que é observado pelas atividades de inteligência com olhar, com foco mais amplo? Bom, primeiramente, quando a gente fala de ameaça, é tudo aquilo que pode pôr em xeque a integridade da sociedade e do Estado e, especificamente, falando da ABIN, da Segurança Nacional do Brasil. E quando nós falamos de ameaças, onde que nós encontramos essas ameaças? O Plano Nacional de Inteligência, denominado pelo próprio decreto PNI, ele traça para nós as principais ameaças. A primeira ameaça que nós temos aqui é a ameaça de espionagem. Qual é o conceito trazido pelo decreto de espionagem? Visa a obtenção de conhecimentos ou dados sensíveis, essa palavra nós vamos ver muitas vezes, para beneficiar estados, grupos de países, organizações, facções, grupos de interesses, empresas ou indivíduos. Bom, a espionagem ela está focalizada principalmente em algumas áreas, que são chamadas de áreas vulneráveis. A área econômico-financeira, que pode desestabilizar todo um estado, e científico-tecnológico, não é? Porque nós sabemos hoje que a marca do desenvolvimento nacional é a ciência, é a tecnologia, que pode influir com certeza a economia e as finanças. Então, as atividades de espionagem, elas são completamente uma grande ameaça ao Estado Nacional, porque muitos dados que são sigilosos, que são sensíveis, eles poderão passar para as mãos daqueles que não podem ter acesso a esses dados. A facções criminosas, a organizações criminosas, a grupos de países contrários àquele Estado. Então, a primeira ameaça é a espionagem. Sabotagem. O que seria a sabotagem? A sabotagem é uma ação que tem caráter físico, material ou psicológico, objetivando destruir, danificar, comprometer ou inutilizar, total ou parcialmente, definitiva ou temporariamente, dados ou conhecimentos. Uma vez que há essa sabotagem, eu interrompo, eu paraliso determinada atividade, determinado trabalho que é imprescindível para aquele Estado, é imprescindível para aquela sociedade. Então, uma vez que eu saboto, uma vez que eu suspenso, uma vez que eu suspenda, uma vez que eu paraliso um trabalho que é essencial para um Estado, eu estou prejudicando determinados dados ou conhecimentos, com certeza aquelas pessoas que serão mais atingidas é a própria população daquele Estado. A interferência externa. O que seria a interferência externa? É claro que o trabalho de inteligência é um trabalho de cooperação, mas em alguns momentos, interferências externas existem para destruir, para atingir um Estado Nacional de uma forma negativa. Então, quando eu tenho governos, grupos de interesse, pessoas físicas, pessoas jurídicas que possam influenciar os rumos políticos do país de uma forma negativa, não favorecendo a nação, mas favorecendo estados estrangeiros, nós temos aqui uma ameaça de interferência externa. Ações contrárias à soberania. Toda aquela ação que vai ferir aqueles preceitos internacionais previstos na Constituição, a autodeterminação dos povos, a não influência e ingerência nos assuntos internos e respeito incondicional à Constituição e às leis, toda aquela ameaça que fere esses dispositivos é uma ação contrária à soberania nacional.
Ataques cibernéticos são os ataques usando tecnologia de informação e de comunicação. Então, eu estou alterando sistemas, destruindo redes de comunicação com um único objetivo: prejudicar a segurança daquele estado, a segurança nacional, a segurança daquela sociedade. Então, o ataque cibernético, ele atinge a infraestrutura crítica nacional, ok? Terrorismo, não preciso nem dizer, né? Quantos ataques terroristas são noticiados pela imprensa? Ataques que vão prejudicar a paz e a segurança dos estados. Então, nós temos várias modalidades de terrorismo: o terrorismo utilizando armas químicas, armas biológicas, armas letais, terrorismo psicológico, né? Muitos ataques terroristas na Europa, terrorismo por conta de aspectos religiosos, culturais. Então, precisa de uma área de inteligência que possa prevenir esses ataques terroristas e essa grande ameaça. Atividades ilegais envolvendo bens de uso dual e tecnologias sensíveis. O que seriam esses bens de uso dual e tecnologias sensíveis? São aquelas tecnologias, aqueles bens que envolvem áreas de química, biológica e nuclear, que é sensível. Não é? Por isso que eu falo tecnologia sensível, que qualquer ação que possa prejudicar, destruir essas áreas, que objetiva a destruição dessas áreas químicas, biológicas e nuclear, prejudica o Estado de uma forma gigantesca. Qual que é o papel da área de inteligência, então? Identificar essas redes, esses grupos, empresas ou instituições, seu modus de operação, que é o modus operandi, e objetivos ao tentar ter acesso aos bens de uso dual e tecnologias sensíveis, assim como aos detentores desses conhecimentos. Armas de destruição em massa é uma grande ameaça, eu falei isso para vocês, as armas químicas, biológicas e nucleares que afetam a paz mundial, né? E uma vez que essas armas são fontes potenciais de proliferação, por exemplo, uma arma química que pode se espalhar pelo ar de uma forma extremamente rápida. Então, a área de inteligência precisa ter um olhar muito significativo para essa grande ameaça. Criminalidade organizada. Criminalidade, todo mundo já entende. Mas quando eu falo organizada, é pior ainda. São atividades integradas que visam unicamente a destruir um Estado nacional através de blocos, né? Então, essa criminalidade organizada ela se espalha na sociedade e o enfrentamento, quanto mais ela se espalha na sociedade, o enfrentamento se torna mais difícil. Então, é preciso que a atuação da atividade de inteligência seja uma atuação preventiva, envolvendo a inteligência, e reativa, envolvendo a atividade policial. Corrupção, que é o mal da sociedade moderna. A atividade de inteligência ela precisa produzir aí, um serviço de prevenção na questão da corrupção, porque a corrupção, ela, além de ferir internamente, ela gera um descrédito internacional de investimentos, olhares sobre aquela nação, né? Então, o agente de inteligência, junto com a atividade de inteligência, precisa observar essa grande ameaça. Ações contrárias ao Estado Democrático de Direito. Qualquer ação contrária ao Estado Democrático de Direito são aquelas ações que atentam ao Pacto Federativo, os direitos e garantias fundamentais, a dignidade da pessoa humana, o bem-estar, a saúde da população, o pluralismo político, o meio ambiente e as infraestruturas críticas do país, além de outros atos ou atividades que representem ou possam representar risco aos preceitos constitucionais relacionados à integridade do Estado. Então, é como se fosse um rol de ameaça não exaustivo, né? Porque qualquer ameaça, qualquer ação que é contrária ao Estado Democrático de Direito se torna uma ameaça àquele Estado. Muito bem, fechamos então as principais ameaças previstas no Decreto 8793 de 2016. O nosso curso de 120 questões está disponível no meu site, eleitoralcombruno.com.br. Lá você encontra a aula demonstrativa em PDF e o vídeo, e também o cronograma com as 12 aulas. Hoje, quarta-feira, será entregue a aula número 5,
que são 20 questões inéditas sobre a Lei de Acesso à Informação, e assim sucessivamente até a aula de número 12, trazendo todos os dispositivos importantes para o seu edital. Espero que você passe no site e adquira o curso. Um grande abraço e até amanhã, quinta-feira, com mais informações sobre o Decreto 8793. Tchau, tchau.